voltando ao assunto, quando a gente está vivendo algum processo, o que acontece é que nós entramos propósito, oração, jejum, madrugada, porém algumas etapas, né, desse processo nós ignoramos, nós burlamos, nós pulamos, podemos dizer assim, né, por conta da necessidade que a gente tem ali de querer ver aquele problema resolvido. Quando eu pego o texto bíblico, e eu sempre gosto de ir na Bíblia, né? Para mim é muito cômodo, muito fácil chegar aqui, falar um monte de coisa, jogar para a torcida, né? Eu poderia ser aqui um mensageiro do evangelho triunfalista, né? Entrei, Deus vai te abençoar agora, Deus vai te dar vitória, aquela coisa toda. E eu acho que em canais assim deve ter no atacado e no varejo aí no YouTube. Eu prefiro trazer uma mensagem um pouquinho mais cadenciada, explicar mais o texto e dentro da elaboração do texto, examinar mais a fundo os versículos. E quando nós olhamos o chamado de Eliseu e o processo, as etapas do processo de Eliseu, e essa mensagem não é uma novidade aqui no canal, eu vejo ali que ele viveu cada etapa. Ele queria receber a capa de Elias, porém ele tinha que viver esse processo. Todo um ciclo que ele tinha que viver para poder receber a unção que havia sobre Elias e se transformar ele o profeta do Senhor ali sobre Israel, o principal profeta. E o primeiro lugar que ele passa, quando ele vive esse processo, ele passa por 4 etapas. E a primeira etapa é Gilgal. Quando ele chega ali em Gilgal ele tem todo um simbolismo, porque Gilgal foi onde Josué, ele circuncidou o povo quando eles saíram do Egito, chegaram na Terra Prometida, eles foram circuncidados ali em Gilgal, e esse ato da circuncisão tipificava era uma representação do batismo, era um ato de santificação, de separação. Aquilo fazia uma distinção entre o povo de Deus e as nações que não serviam ao Senhor. Da mesma forma, o batismo é para nós um novo nascimento em Cristo Jesus. É um compromisso firmado diante dos homens com Deus. Uma confissão de arrependimento e uma transformação. Essa etapa, ela é totalmente ignorada em alguns processos da nossa vida. Vou ser direto. Às vezes nós entramos em algumas batalhas profissionais, afetivas, né, sentimentais, de enfermidade, o que quer que seja. E a pessoa, ela não conhece isso, ela não conhece Gilgal, ela não sabe o que é nascer de novo, ela não sabe o que é se batizar, ela não sabe o que é ter uma nova vida em Cristo. É importante que o nosso velho homem morra, e a pessoa nem sequer tem essa informação. E isso não é algo que é feito, digamos, não é algo que a pessoa tem isso por uma decisão. Não, na verdade ela não tem nem acesso a essa informação. O cristianismo que nós vivemos hoje é um cristianismo de prateleira. Você conhece o Deus dos milagres, você conhece os milagres de Deus, na verdade, e começa a buscá-lo por conta dos seus milagres, por aquilo que ele faz. Então, olha, o Deus que restaura, é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus... Mas a nossa relação com Deus não deve ser essa. A relação com Deus, ela deve pairar pela transformação de vida. Não existe salvação se não houver transformação de vida. E o maior interesse do Senhor é nos salvar, é de nos resgatar. Então, quando Eliseu chega a Gilgal, essa foi a primeira etapa do processo dele, era isso. Era um rompimento com aquela vida passada que ele tinha. A propósito, vale lembrar que o próprio chamado de Eliseu já foi bem diferenciado. Eliseu, ele estava ali arando a terra, na verdade, com 12 juntas de bois, e de repente passa o profeta Elias e lança a capa sobre ele. E Eliseu vai lá e queima os bois, se desfaz do seu rebanho e passa a seguir o profeta Eliseu. Ele se desfaz de tudo aquilo que ele tinha, de todas as suas posses, todos os seus bens. Se um dia ele quisesse voltar atrás, voltar a arar a terra com os seus bois, ele não tinha mais bois. Ele não teria mais aqueles pertences. Ele não teria mais aquilo que ele tinha antes. Foi um total desprendimento. Foi um total rompimento com a vida passada. Gilgal tipifica isso. Foi o primeiro lugar que Elias levou Eliseu dentro desse processo de 4 lugares onde Eliseu foi levado até receber a unção que havia sobre Elias. Então, o que eu noto é isso. As pessoas, às vezes, elas entram na presença do Senhor, como eu falei. Eu mesmo fui apresentado a isso. Quando eu cheguei na igreja, ainda muito novo,
um pré-adolescente praticamente, um adolescente ali no início da adolescência, eu entrei na igreja e eu queria as bênçãos de Deus, mas não conhecia o Senhor. Eu queria encurtar, olha, 13, 14 anos eu já queria encurtar o processo. Até para ler a Bíblia eu queria burlar. Eu lembro que uma vez eu cheguei pro pastor e falei assim, olha, pastor, eu tenho que ler, eu preciso ler Mateus, Marcos, todos os 4 evangelhos. Se eu ler Mateus já não é a mesma coisa, não é a mesma história. E aí ele teve que me explicar, ele, com toda a paciência, toda a calma, ele falou, não é bem assim. Cada um deles retrata uma característica de Cristo, tem eventos que acontecem, milagres que acontecem em um, no outro não acontecem. E ali eu fui entendendo a necessidade de viver a cada etapa desse processo, cada degrauzinho. E às vezes nós entramos em alguns processos, já caímos lá em cima, lá na frente. Mas aí, sabe o que acontece, irmãos? Isso não é bom. Mas aí eu já comecei bem avançado. Começou mal, porque uma casa que não tem uma base, que não tem uma estrutura, ela desaba. E a nossa fé, a nossa experiência com Cristo, ela precisa desse alicerce. Ela necessita desse alicerce, que é o batismo, que é a conversão, a transformação, a mudança de vida, a confissão de fé, a conversão real, não um convencimento. Pedro estava ali com Jesus aquele tempo todo, e chega um momento que lá na frente Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, quando tu te converteres. Você pode pensar assim, ora, ele não era convertido? Não, ele era convencido. Ele foi se converter lá bem depois. Então são etapas que nós precisamos viver. E o cristianismo de hoje, ele não apresenta às pessoas a mudança de vida. E o evangelho de Cristo é poder, não para te dar dinheiro, não para te dar emprego, não para te dar homem e mulher de volta, mas poder de Deus para transformar o homem. É o que Pedro, juntamente com Tiago, fala ali na escadaria do templo, junto à Porta Formosa. Nós não temos nem prata e nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse é o evangelho verdadeiro de Cristo. É poder para colocar o que está caído de pé. Acho muito bonito as pessoas falando assim, olha, naquela igreja, naquele lugar, eu caio pelo poder, mas o evangelho de Cristo é o contrário. Ele não te derruba pelo poder, ele põe o caído de pé pelo poder do Senhor. É uma ação diferente do que isso que é pregado. Então, as pessoas, elas entram e elas não vivem Gilgal, elas não vivem a separação, elas não vivem a transformação, elas não vivem porque elas estão buscando uma experiência que lhes dê a bênção, aquilo que elas precisam, aquilo que elas almejam, aquilo que está diante dos olhos delas, é aquilo que o coração deseja. E eu sinto informar, eu sempre disse isso aqui no canal, foi uma das coisas que o Senhor falou comigo no início do meu processo. O pessoal fala muito mal de Labão, mas Labão primeiro deu a Jacó a filha que Jacó não queria, e depois ele entregou a filha que Jacó amava, que era Raquel. O pai primeiro vai te dar aquilo que você não quer, mas você precisa, e depois ele vai te entregar aquilo que você deseja. Deus primeiro vai te dar compromisso, Deus primeiro vai te dar transformação, Deus primeiro vai te dar libertação, Deus primeiro vai te dar mudança de vida, e depois ele vai te dar aquilo que você almeja. O pai faz dessa forma. Primeiro é aquilo que ele quer, que ele sabe que você necessita, que ele sabe que você precisa, que ele sabe que isso que vai transformar a sua vida, e depois ele te dá aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. E é assim. Então, o primeiro lugar que Eliseu passou juntamente com Elias foi em Gilgal. O texto, para quem está perguntando, é 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. E eles seguem a caminhada, Gilgal significa círculo, circuncidar, separar, dividir. Então é necessário essa separação. Eu fico vendo às vezes, e eu acho impressionante, que cristianismo é esse que não há mudança de vida. Não é cristianismo. Não é cristianismo. A igreja, ela é o sal desse mundo. E o sal, se ele não tiver sabor, ele não serve para nada, pode ser jogado fora. A igreja, ela é a candeia desse mundo. Se a candeia não brilha, ela é escondida embaixo da cama, ela não serve para nada. Nós estamos nesse mundo para influenciar. Que cristianismo fajuto é esse que não muda, não promove mudanças? Não existe cristianismo da inclusão quando o pecado está incluso.
Não existe. A inclusão, ela é verdadeira. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É incluso, está incluso todo mundo. Pecador ou não, quer dizer, pecador todo mundo é. Pecado exposto ou não, seja lá qual for o pecado, não tem pecadinho e pecadão, né? Tem pecados que às vezes a gente torce o nariz, os outros são tão graves ou até mais graves, a gente acha que não tem nada demais. Às vezes a pessoa está lá, mas ele é homossexual, mas você é invejoso. Mas ela é homossexual, ele é adúltero. Mas você tem rancor no coração, você é mentiroso. Não existe pecadinho ou pecadão, existem pecados com consequências maiores ou menores. Então a inclusão da salvação de Cristo é para todo mundo, para todo aquele que nele crê. É para todo. Porém, essa é a possibilidade da salvação. Agora, uma vez que você entra nesse processo de salvação, o pecado ele não pode estar incluso. Não pode. Eu estava vendo esses dias no TikTok, eu fico horrorizado. Aqui eu moro na Baixada, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhava com um rapaz, eu não tenho dificuldade, tá? Os meus melhores amigos sempre foram... Eu amo quem tem tal prática, mas eu discordo plenamente da prática. Eu tenho... respaldo bíblico e respaldo dentro da lei do meu próprio país. Da Constituição me dá o direito, a expressão de culto e de crença. Então eu tinha os meus melhores amigos, quando eu trabalhava no shopping, né, em loja de celular, eles eram homossexuais, né? E a gente brincava, ria, eles desabafavam comigo e tudo mais, mas eles sabiam da vida que eles estavam tendo. Eles sabiam, eles até brincavam. Eu chegava às vezes e falava assim: Alan, sobe, que lá em cima da loja tinha como se fosse uma cozinha, né? E ali eles falavam assim: gabinete agora. Chegava lá, a gente conversava, eles desabafavam, a gente ria, e ele orava com eles e falava da palavra para eles, e eles me davam essa abertura, porque havia de mim um parecer de, embora discordância da prática, de amor quanto à pessoa, carinho, de entendimento, né? Então eu nunca tive dificuldade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava olhando no TikTok ontem e uma igreja inclusiva. Uma igreja inclusiva inclui o pecado. Venha com o seu pecado, e aqui o pecado é bênção. Tava lá. Uma igreja inclusiva. Já tem uma aqui em Nova Iguaçu, perto onde eu moro. É uma igreja que os pastores, eles são dois homens se relacionam entre si, uma coisa absurda, né? Então assim, vamos rasgar aí metade da Bíblia, que tem texto para tudo que é lado dizendo que essa tal prática é demoníaca, né? E é isso, a gente não pode falar nada. Tem crente que acha que não pode falar, que não vou falar, que eu vou estar julgando. Não tem nada a ver de julgar, a gente pode confrontar as práticas. Então, mas isso aí é o de menos. O pior não é isso, porque o pior é o que eu vejo dentro das igrejas. A igreja sendo feita de balcão de negócio, muitas das vezes, onde não há uma necessidade de transformação, que há necessidade de você ir do jeito que você está e continuar do jeito que você está. E o Evangelho de Cristo é mudança, é transformação. Por isso que eu entrei dentro dessa questão do inclusivo, porque ali você pode entrar, mas você não pode mudar, né? Entra todo mundo e não muda ninguém. Então, como que se dá a salvação? É um encontro com Cristo, uma mudança de vida e uma transformação. O maior exemplo é Paulo. Perseguia e começou a ser perseguido. Ia atrás dos cristãos e começou a ser caçado por conta do Evangelho de Cristo. E por fim foi morto, decapitado. Mudança de vida, transformação. Abandonou a velha caminhada, abandonou os seus propósitos antigos, abandonou tudo para seguir ao Senhor. Então, renúncia, essa é a palavra, renúncia é necessário. E Gilgal foi o lugar de renúncia. O segundo lugar, Betel. E aí, Betel, meus irmãos, é duro falar de Betel, hein? Tocar na ferida aqui de uma turminha. Betel significa casa do Senhor. Eu sou casa. É muito lindo, eu sou casa. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. Não a igreja instituição, e nem denominação, mas a igreja organismo. Não organização, mas organismo. Ela é o corpo de Cristo. Embora... eu também não gosto desse parecer religioso, dogmático, mas é necessário sim estar na presença de Deus. Embora Deus ele não habite em templos feitos por mãos humanas, vamos entender o contexto no sentido de que Deus ele é muito mais do que isso, e a verdadeira adoração ela vem do coração. Mas o próprio Senhor estabeleceu regras e estabeleceu princípios, e um dos princípios é de que se a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça desse corpo,
Se nós não participamos desse corpo, logo não sendo membro, não congregando, não tendo comunhão com os irmãos, experiência é essa que você vive, que eu vivo, né? Caso eu tivesse a mesma prática. Não, porque eu sou casa, eu sou igreja. Irmão, tira isso da tua cabeça. Tem gente que está definhando espiritualmente, né? Tá definhando espiritualmente porque acha que não precisa do ambiente do culto. E eu digo para vocês, o ambiente do culto é um ambiente libertador. O segundo lugar para onde foi conduzido, né? Para onde ele foi conduzido, Eliseu, foi Betel. E Betel significa a casa do Senhor. A casa do Senhor. É o lugar onde a presença de Deus ela se faz nítida. Betel foi o lugar onde Jacó ele erigiu um altar. Ele viu os anjos descendo de uma escada e ele viu que aquele lugar era a casa do Senhor porque era o lugar onde Deus estava presente. E é necessária essa experiência, é necessária essa comunhão. Faça você prova do Senhor, vai no lugar, receba a tua bênção. Olha, eu sempre digo o seguinte, a gente tem 1000 motivos para poder não ir para uma igreja, né? Você vai olhar para o homem, for olhar para os motivos, para as falhas, onde tem gente tem erro, onde tem mais gente tem mais erro, né? Mas eu digo que um único motivo nós temos para continuar na presença do Senhor. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Não foi o pastor, não foi o diácono, não foi o obreiro, não foi a obreira, não foi a irmã, foi Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. Então vai, não olha para o lado e vá a Betel, vá adorar o Senhor. Não se importe. Ah, mas não se importe com o que vão dizer. Eu nunca me importei. Olha, eu vi gente saindo durante mais de 20 anos na minha igreja e as pessoas saíam por qualquer motivo. Discordâncias tolas. Aí perguntava, Alan, tu não vai sair não? Tu tá saindo por causa de quê? Eu tô saindo porque eu discordo daquilo, porque eu discordo disso. Eu falei, 20 anos, cada vez era uma discordância diferente. Mas, meu irmão, no dia que falar que Jesus não salva, que quem salva é Tiago, aí eu vou embora. No dia que falar que quem salva é Pedro, aí eu vou embora. Que a salvação não vem através de Jesus, aí eu vou embora. Agora, roupa, pode roupa, não pode roupa, tal. Pode usar maquiagem, não, cabelo pode, barba pode, não pode. Se for assim eu não vou parar em igreja nenhuma. A gente não fica em lugar nenhum. A gente vive uma experiência totalmente humana, dogmatizada. E você escolhe um lugar, vê, é claro, dentro daquilo que... Por isso que a graça de Deus é tão maravilhosa, né? Ela é multiforme, ela vai atendendo a diversos espectros e diversos tipos de pessoas. Somos diferentes. Somos diferentes. Você olha dentro dessa questão, como que a graça do Senhor ela nos alcança. Eu sempre digo o seguinte, o tabernáculo ele se assentava lá no deserto e as tribos elas rodeavam o tabernáculo, colocavam as suas bandeiras, colocavam as suas tendas. Eu digo que cada um tinha uma visão do tabernáculo. Se você fosse lá na tribo de Dan, você ia ver um lado do tabernáculo. Se você fosse lá na tribo de Judá, você veria uma outra percepção, um outro ponto de vista do tabernáculo. Cada um deles tinha um ponto de vista, uma visão. A visão de todos eles era o todo, era o 360, né, do tabernáculo. Mas cada um tinha um ponto de vista, um olhar diferente. É a mesma coisa que eu vejo as igrejas. Cada uma tem uma percepção. Algumas têm um ponto forte, outras têm um ponto fraco. Umas são boas de evangelização, outras são horríveis de evangelização. Umas são boas de profeta, de entregar palavra profética, outras são terríveis. Umas são melhores no louvor, outras não. E é isso mesmo, tá tudo certo, é bênção. Ninguém tem o monopólio da virtude. Tem lugares que se pensa, né? Tem o monopólio da virtude. Não, porque aqui você é salvo, hein? Ali na igrejinha ali, você vai atravessar o rio para salvação de jangada. Aqui você vai atravessar aqui é um iate, aqui a gente né? Não tem isso, tá bom? Não tem. A experiência é com Cristo. Tanto é que é um corpo só, uma só doutrina, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai. O próprio Senhor ele vai revelando uma coisa para um, para outro, e às vezes são igrejas diferentes. A minha irmã, ela é da Assembleia. Eu não sou, eu cresci numa outra igreja, e minha irmã tinha coisas que ela fazia, que eu fazia, tinha coisas que eu fazia, que ela fazia, o mesmo Espírito Santo revelava. O mesmo Espírito Santo revelava. Tem 2 irmãs e um irmão, são todos mais velhos. Então a irmã mais próxima de idade que eu sou mais novo. O mesmo Espírito revelava. E a gente sempre teve o mesmo entendimento, mesmo congregando, crescendo em igrejas diferentes.
Ela ia na minha igreja, ela dormia na minha igreja. E eu ia na igreja dela e ficava assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo? É tiro? Gente comendo cachorro quente, outro falando em línguas. Tá tudo certo, é o jeito deles, estava ali. Uma vez eu me recordo que eu fui na igreja dela e foi uma cantora chamada Alda Célia. Senhor, a irmã cantava, aí cantava uma bênção. Depois ela tava comendo salgadinho e bebendo refrigerante. Depois pegava o microfone e cantava de novo, falava em línguas. Tá bênção, tá tudo certo. O pessoal louvando, minha irmã. E eu virei pra minha irmã e falei assim: vai acabar que horas? Ela falou assim: hoje é vigília. Que a vigília na minha igreja normalmente começa mais 8, termina mais 11, no máximo assim. Ela, vigília aqui não é assim não, a gente vai até de manhã. Posso ir embora? Eu já sabia que você não ia aguentar. Mas é isso, a minha forma de adorar, de cultuar o Senhor é outro jeito. Eu digo que é com dons espirituais, é pentecostal, mas é 110. Vocês estão vendo aqui. Tem lugar que é 220 e é benção, é 220. Eu subo um monte aqui no Rio de Janeiro. E às vezes eu vejo lá o pessoal o pessoal é pilhado, é benção pura. Tá tudo certo, cada um da sua forma. Então, Betel é uma experiência necessária. É uma experiência maravilhosa, que nós vivemos na presença de Deus, vivemos com o Senhor. Eliseu viveu isso, era necessário ter uma experiência na casa do Senhor, na casa do pão. O terceiro lugar que ele passou foi Jericó, e Jericó é o lugar da fragrância. Fragrância é o testemunho, né? Fragrância é o cheiro. Às vezes a pessoa não está ali, mas ela passa por ali e fica a fragrância, né? Eu lembro que minha mãe usava um perfume, né? Parecia a carrocinha da pipoca, o pipoca doce. Parecia que tinha acabado de fazer pipoca doce. Era doce, mas doce. Uma vez eu virei pra minha irmã e falei assim: minha mãe foi embora já saiu? Ela tá indo lá pro centro lá da nossa cidade aqui. E eu fui seguindo ela pelo cheiro na rua. Achei ela no ponto de ônibus. É a fragrância, né? A fragrância ela vai ficando. Então é dessa forma, né? O testemunho, a essência, o momento em que Jericó tipifica isso, o momento em que nós passamos a ter uma experiência com Deus e deixamos essa experiência, ela impacta na vida das pessoas. O meu cálice transborda, diz Davi. A experiência ela não é só nossa, ela vai além, ela atinge outras pessoas, ela alcança outras vidas. Eu lembro que quando eu comecei meu processo na presença do Senhor, eu já estava, né, mas aí eu ainda não tinha vivido esse processo tão duro, né? E aí, em 2018 eu entrei nesse processo todo que eu vivi, fiz o canal, iniciei o canal. E quando eu iniciei o canal, um texto que o Senhor me deu demais, me deu em 3, 4 Bíblias diferentes, era que se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ficaria só, mas se morresse, daria muitos frutos. Então é isso, é quando o Senhor ele nos faz frutificar. Ele nos faz exalar, né? Exalar a fragrância, o bom cheiro de Cristo, testemunhar acerca daquilo que são os feitos dele na nossa vida, através da nossa vida. Eu sempre digo, pessoal, que a maior restauração que se pode ter é a nossa restauração com Deus, a restauração da nossa vida, dos reais propósitos pelo qual nós viemos aqui. Eu não vim ao mundo para ficar de mulher, não vim. Por causa de cônjuge, de esposa, de ex-esposa, de namorada, nada disso. Você não veio ao mundo por causa de homem, por causa das irmãs, de mulher por causa dos irmãos. Não, você veio por um propósito de Deus. O propósito da tua vida não é buscar uma restauração de relacionamento. Isso aí é muito pouco, isso é migalha. Isso é migalha. Aí tem gente que se apega a migalha e vive de migalha. Tá ali, vivendo com a capa, que nem Bartimeu. Bartimeu tinha uma capa. A capa era uma autorização romana de uma vida de mendigo. Era uma autorização romana para você viver aquela vida de miserável. Quando o adversário te dá uma capa, ele fala assim: toma essa capa. É isso aí, uma vida miserável. Deixa, eu te dou essa vida miserável, uma vida de migalha. Quer viver de migalha? Eu te dou. Deus não nos fez para viver de migalhas. Deus não nos fez para morar em Lodebar. O rei te chama. Deus nos fez para se assentar com ele à mesa, se assentar e comer de um banquete. Ele não nos fez para morar em Lodebar de migalhas, vivendo de migalha, de resto não. Você é uma serva do Senhor, você é um servo de Deus. De forma alguma você vai viver de resto. Então, Jericó foi necessário.
fragrância, essência, né? Ali o bom cheiro de Cristo, o testemunho, isso era necessário. E ele vive essa terceira fase, até que Eliseu é conduzido à quarta fase, o Jordão. E o nome do Jordão é aquele que desce em hebraico. Ele desce, né? A última fase é descer. Eu sempre digo que Satanás, ele exalta o homem, chega lá no topo, ele passa a perna no homem, dá uma rasteira e derruba o homem. Deus ele já faz diferente, a matemática de Deus é inversa. Deus nos abate, nos faz descer o Jordão, aquele que desce. Quando a gente chega lá embaixo, ele nos exalta. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ela vos exalte. Você está se humilhando debaixo da mão de Deus? Não é da mão do homem, não. Está se humilhando debaixo das mãos do Senhor? Irmã, meu irmão, você está se tornando irresistível ao milagre de Deus. Irresistível. Vai acontecer. Deus vai te exaltar. Deus vai levantar a sua cabeça. Deus vai mudar o cenário. A exaltação de Eliseu veio, mas ele viveu todas as etapas do processo. Ele não abandonou Elias. Em todos os momentos, Elias virou para ele e falou assim: fica aqui. Elias tentando ali o coração de Eliseu, né, para ver se Eliseu ia continuar no processo. Lá em Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque às vezes o homem conhece, mas não prossegue em conhecer. Quando eu entrei para a igreja em 1997, entrou um grupo comigo. Eu entrei, aí um amigo meu de pipa, de futebol, virou para mim e falou assim: o dia que eu estava indo para a igreja, tinha 13, 14 anos, ele falou assim: você tá parecendo que vai para festa junina com essa roupa, que eu tava camisa social com o último botão abotoado aqui. Já tava em santidade. Não, é aquela coisa do primeiro amor, né? E aí eu falei pra ele assim: olha, foi Deus, tá? Porque eu não era muito de falar, eu era muito tímido. Falei pra ele assim: olha, fulano, eu tô indo pra igreja, cara. Se você quiser um dia aí, você tá convidado, só ir comigo. E pensa num bichinho brigão, ele era o mais brigão da rua. Brigava com todo mundo e tal, botava bronca pra cima de todo mundo. E no outro dia, eu indo pra igreja, ele falou assim: Alain! Eu olhei pra trás, era ele. Eu vou contigo! Foi até hoje, né? O Senhor deu a ele uma experiência, a gente vivemos anos maravilhosos, crescemos juntos na presença do Senhor, né? Vivemos uma experiência maravilhosa. Mas um outro grupo bom também de pessoas, a irmã dele, alguns vizinhos, amigos, se achegaram naquele período. Conheceram, mas não prosseguiram em conhecer. Naquele processo ali, muitos ficaram para trás. Quando Jesus ele dá o exemplo das sementes, da parábola do semeador, uma das sementes que me chama a atenção, se eu não me engano, é a que cai nos pedregais. É uma semente que ela cresce rápido, porém ela morre também rápido, porque ela não consegue profundidade, ela não consegue ter raiz. Então esse é o meu medo com algumas experiências, alguns processos. Por exemplo, vou falar aqui para vocês, né? O canal começou por isso, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar. Eu comecei, o canal ele era muito voltado para uma questão de restauração de relacionamentos, há 4 anos atrás. Daquela turma que começou nesse processo, né? Tem alguns irmãos aqui que sabem do que eu estou falando, que viveram, né, esse processo. Se eu não me engano, tem o Jean, que está aqui também, que ele conhece. Então, assim, dessa turma toda lá de trás, que o pessoal que já é mais antigo aqui no canal também sabe, né? Muitos buscavam ao Senhor e viviam uma experiência por conta daquilo especificamente, e não viveram um processo de uma forma completa, né? E hoje estão no mundo, abandonaram os caminhos do Senhor, né? Hoje não vivem mais, porque o processo não viveram Gilgal, não viveram Betel, né? Não viveram, conheceram o Senhor, mas não prosseguiram em conhecer. Foi a semente que caiu na terra pedregosa, cresceu rápido, já estava orando, fazendo propósito, campanha, aquela coisa toda, mas não tinha uma experiência robusta com Cristo. Não tinha uma experiência, né? Patrick está falando há muito tempo, Patrick, você é dos antigos. Era um pessoal que não tinha uma experiência, não viveram esse processo, infelizmente não viveram.
Por isso a preocupação de Elias em conduzir Eliseu por cada uma daquelas etapas, para que ele vivesse realmente uma experiência profunda com o Senhor. Eu entrei para a igreja, como eu falei, adolescente, 13, 14, e eu digo para vocês com a maior tranquilidade, o que me fez permanecer na igreja foi uma experiência com Deus. Foi isso, uma experiência com Deus. Eu lembro de minha mãe sendo questionada, né, por uma amiga lá dela de Goró. Falou assim, tu deixou ele se batizar, não sei o que, sei o que lá. Falou assim mesmo pra minha mãe, né? Ele se batizou, ele cresceu na igreja, nasceu na igreja católica, era batizado na igreja católica, tu deixou ele se batizar de novo. Aí minha mãe falou assim, olha o que minha mãe disse. Ele entrou sozinho para essa igreja e ele continuou durante esse tempo todo. Foram anos que eu vi ele lá dentro. Ele continuou. Alguma coisa ele viu lá que mudou ele. Minha mãe falou isso. Então assim, foi uma experiência. Foram diversas experiências. Meus irmãos, para mim a maior prova, eu tenho provas, tá? Provas. Olha que a minha fé é muito lógica. Muito lógica. Eu não caio em migué não, tá? Não vem rodando pra cima de mim falando coisa que eu desconfio. A minha fé é muito lógica. A minha fé é muito cética. E o Senhor, Ele trabalha em mim de uma maneira bem... não estou dizendo que eu sou incrédulo. Eu tenho muita fé no Senhor. Eu não tenho dúvida do agir de Deus, do poder de Deus e daquilo que Deus pode fazer. Eu não ouso ir contra a vontade de Deus, porque agindo Deus, quem o impedirá? É ser tolo querer brigar contra Deus. Deus faz o que Ele quer. Minha fé é muito forte no que se refere a isso. Não tenho dificuldade nenhuma. Só que a minha fé, ela é lógica. Minha fé, ela não é tola, não é cega. Eu não deixo meu cérebro de fora quando eu entro dentro de uma igreja. Não deixo. E eu vivi experiências sobrenaturais na presença do Senhor. Eu vivi, e eu digo para vocês, meu batismo nas águas e meu batismo com o Espírito Santo foram experiências que marcaram a minha vida. Para mim, são provas da existência de Deus. O que eu senti lá, eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Se eu for tentar explicar aqui, eu vou ficar a noite toda tentando explicar e ninguém vai entender o que eu senti. Aí eu entendo Paulo, porque quando Paulo ele vê uma forte luz e ouve uma voz no caminho de Damasco dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Paulo não foi até Gamaliel, Paulo não foi para Jerusalém prestar continência para os apóstolos, ele não foi, porque ninguém ia entender aquilo que ele viveu. Era uma experiência dele. A experiência que ele teve lá foi a experiência dele com o Senhor. Então, quando nós vivemos isso, quando nós sentimos essa presença, tem até um louvor que diz, né? Quem entrou no Santo dos Santos não outra coisa não quer. Tem um louvor que tem uma letra mais ou menos assim. E de fato, quando nós vivemos essa experiência, nós sabemos realmente que existe um Deus nos céus. E o melhor, Ele não está só nos céus. Emmanuel é um Deus conosco. É um Deus que está entre nós. É o maior exemplo que se pode ter de alguém que tenha empatia. O maior exemplo de empatia é o exemplo do próprio Senhor. Se fez homem, sentiu as nossas dores, o nosso sofrimento, as nossas tristezas, angústias, fraquezas. Se fez homem. O Deus Todo-Poderoso virou um menininho, nasceu numa manjedoura por amor a nós. Então Ele sabe o que você passa, Ele conhece as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, porque Ele foi homem, totalmente homem. Então é isso, eu falando do processo, pessoal, e viva o teu processo, mas viva as etapas. Não burle, não pule etapas. Nossa jornada é uma jornada de etapas. Tem as fases, você tem que viver. Tem cálices que você vai ter que tomar sozinho. Não tem jeito, não tem para onde correr. A gente tem que beber, né? E sofrer. Às vezes eu reparo assim as pessoas passando por angústias. Eu já passei por algumas. Claro que outras eu não conheço, não conheço, né? Eu sei que são processos. Eu já ouvi cada processo tão intenso que eu falava assim: Senhor, não sei se eu teria estrutura para aguentar isso que essa irmã ou que esse irmão tá passando. Mas alguns outros processos duros eu já vivi, eu sei como que é. E eu sinto que não tem palavras.
Eu posso falar 1000 palavras e eu não vou trazer, eu posso trazer um conforto momentâneo para aquele coração, mas é um processo que a pessoa só vai se sentir aliviada. Na verdade, a pessoa só vai realmente, né, começar a, vamos dizer assim, as coisas vão despiorar, né, quando ela passar por aquela etapa. É um processo que tem que ser vivido, não tem jeito, né? 1000 palavras não vão mudar essa situação. Então viva os teus processos, viva as tuas etapas. No final, e aqui é o ponto para a gente finalizar, no final dessas 4 fases, dessas 4 etapas, o que houve foi exaltação. Eliseu viu Elias sendo arrebatado, foi levado por uma carruagem aos céus, e a capa de Elias ficou, né? Ficou ali, e Eliseu passou a usar aquela capa. E todo o poder do Espírito Santo de Deus que havia sobre Elias, houve uma porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Tanto é que os feitos de Eliseu foram em dobro em relação aos feitos de Elias, né? Nós vemos ali que Eliseu, ele ressuscitou 2 pessoas, né? Elias ressuscitou uma apenas. Eliseu ressuscitou menininho e depois morto. O camarada caiu morto numa guerra. Estava tendo uma guerra, caiu morto dentro da cova de Eliseu, tocou nos ossos de Eliseu e reviveu. Coisa de doido, né? Então, assim, nós vemos que realmente houve uma porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Deus cumpriu as suas promessas, mas Eliseu cumpriu as suas etapas. Viva as suas etapas, tá bom? Desculpa, pessoal, pela palavra prolongada, mas hoje, como é feriado, eu falei, já estou algum tempo sem fazer live e vamos lá, vamos fazer uma live. Eu já falei o que tinha que falar, não gosto de encher linguiça, então acabou o óleo, começa a água, então a gente para por aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma noite abençoada, de ricas bênçãos do Senhor, de conforto, de fortalecimento e de renovo. Fiquem com Deus, a paz de Cristo para vocês. Tchau, tchau.